Bom dia, igreja. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando, né? Eu louvo ao Senhor pela vida dos irmãos, louvo ao Senhor por estar nesse lugar. Cada dia mais e mais nós temos sentido o carinho da igreja para conosco, né? A receptividade, isso é muito bom. Torna até mais leve a missão de estar aqui no púlpito falando aos queridos nessa manhã. Bom, como os irmãos já sabem, na nossa EBD e aí nos nossos domingos de manhã, a gente tem falado sobre gente de oração. Gente de oração, quando a gente começa a pensar em gente de oração, a primeira pergunta que a gente se faz é: será que eu sou uma dessas pessoas de oração? Será que eu sou gente de oração? Antes de iniciar, irmãos, eu queria, às vezes eu falo para o pastor que para as coisas ficarem boas, elas têm que piorar. E infelizmente essa semana, nós sofremos uma perda. Minhas condolências à comunidade, por a perda desse jovem. Mas eu entendo também que enquanto Deus não chacoalhar, não abrir os nossos olhos, e o pastor falou muito bem em sua mensagem, para a igreja. Enquanto a gente continuar acomodado, as coisas não mudarão tanto. E quando a gente fala de gente de oração, ele me deu um desafio que eu particularmente amei, porque Jeremias, assim, ele tem tudo a ver comigo. No início do meu chamado, eu era como Jeremias. Eu falava assim: Senhor, como a Pri leu muito bem, Senhor, não faz isso comigo não, eu vou falar, vou pregar, Senhor, eu não conheço nada, eu não sei nada. E olha o que Deus fez, para honra e glória do nome dele, estamos aqui celebrando ao Senhor, glorificando por mais um dia. E eu inicio a minha mensagem nessa manhã sobre, antes da gente entrar lá em Jeremias, que aí depois eu vou dar uma pincelada e os irmãos vão ter maior oportunidade de aprofundar no assunto dentro de suas classes. Mas antes de começar, eu gostaria de perguntar. Isso aí, Simone. Mas, irmãos, olha só, o pastor disse que eu só tenho 35 minutos. Eu falo demais, tem uma mensagem programada ali, que eu preciso, que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria muito de compartilhar com a igreja. Não quero tomar o tempo da IBD, nem o tempo do cafezinho dos irmãos, podem ficar tranquilos. Mas, para isso, eu preciso da resposta da igreja. Vocês precisam responder e para a gente fazer um processo rápido. Primeira dinâmica sobre oração. Se eu começar, eu gostaria que vocês levantassem a mão para mim. Quem aqui ora 15 vezes ao dia, levanta a mão. Pode abaixar. Quem aqui ora 12 vezes ao dia, levanta a mão. Quem ora 10 vezes ao dia, levanta a mão. Quem ora 8 vezes ao dia, levanta a mão. Quem ora 5 vezes ao dia, levanta a mão. Quem ora 4 vezes ao dia, levanta a mão. Quem ora 2 vezes. Quem ora só na hora das refeições. Quem ora só quando acorda e vai dormir. Quem não ora? Você não ora não, Simone? Você ora. Então você ora. Quem ora uma vez por dia, levanta a mão. Queridos, isso não foi para perguntar a vida de oração de ninguém. É só para nos fazer entender que não é a quantidade de oração que vai ditar a nossa vida, que vai fazer de nós um ser de oração ou não. Passando, nós temos Jeremias e seus diálogos com Deus, que é o tema da lição dos irmãos,
Mas o tema mesmo da minha mensagem não é esse é o tema da lição de hoje. É oração, reflexão da graça da fé e adoração. Por que eu fiz essa brincadeira, essa dinâmica, pedi para vocês levantarem a mão? Porque não é quantas vezes você faz a sua oração que vai determinar a sua espiritualidade. Talvez quando eu falei quem ora uma vez por dia, você ficou assim, nossa, o pastor está orando pouco, porque ele levantou a mão, está orando uma vez por dia. Mas não é por isso não, irmãos, é porque a nossa oração, ela começa desde a hora que a gente acorda, entregando o nosso dia, e ela só termina quando a gente vai dormir. E aí, o que acontece? Não é que tem que ser assim. Claro que nós, durante o nosso dia, temos tempos específicos, orações específicas que nós fazemos. De repente, oramos por um familiar doente, oramos por um necessitado na rua. Então, não se prenda a essa contabilização de orações. Prenda-se ao ato de orar. E o ato de orar, ele é reflexo da graça da fé. E ele é adoração. Depois eu entro nesse tema de novo, nesse título aí, para que os irmãos possam entender o que eu quis dizer com graça da fé, adoração, oração. Talvez uns estão olhando assim, já sei tudo isso, Tamires. E aí eu quero ver mesmo se sabe, não quero testar ninguém, até porque eu não estou aqui fazendo Enem para ninguém, né? E é só para a gente compartilhar. Princípios da oração. Princípios da oração. Primeiro, lá na primeira carta de João, vai dizer... Eu preciso que os irmãos sejam rápidos, os embaixadores e mensageiros me ajudem aí. O texto vai estar aparecendo ali, então o irmão já abre, quem encontrar já lê para mim, por favor. Primeira carta, irmãos, deixa eu só falar uma coisa. Quando a gente fala da Bíblia, essa coletânea que nós temos aqui, quando falamos de Antigo Testamento, são todos livros. Então, se tiver primeiro e segundo, os irmãos vão usar sempre no masculino, porque é livro. Primeiro Crônicas, primeiro Reis, segundo livro dos Reis, segundo Samuel. E quando a gente está no Novo Testamento, nós estamos tratando de cartas, epístolas, que tem um gênero diferente, uma característica diferente. Os irmãos aí sabem a diferença de um livro para uma carta. Então, no Novo Testamento, quando a gente falar de usar os números ordinais, nós vamos usar no feminino, porque são cartas e epístolas. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de João, primeira de Pedro e assim sucessivamente. Só relembrando, Antigo Testamento masculino, Novo Testamento feminino. Então, quem achou aí a primeira carta de João 5,14, lê para mim em voz alta e rapidinho. É só até o 14, conforme a sua vontade. Primeiro princípio está bem ali, né, resumido segundo o que o irmão leu. Se oramos, Deus ele nos ouve. Mas nós temos um problema grave entre esse orar e Deus nos ouvir e a resposta chegar. Por quê? Nós oramos geralmente pedindo a Deus segundo a nossa vontade.
Só que o texto é muito claro e a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que Ele nos atenderá segundo a vontade de quem? É a minha? É a de quem? Então eu preciso também, quando orar, lembrar-me que Deus fará conforme a sua vontade. Mesmo que hoje você não entenda, talvez hoje para mim, o meu sonho, o melhor para minha vida, seria passar num concurso federal. É o meu sonho. Aí eu vou, estudo, faço o pré-veste e chego lá, não passo. Graças a Deus o nosso aluno passou lá, fiquei muito feliz, né? E não aconteceu. Aí eu já começo a falar, poxa vida, estudei à toa, gastei meu dinheiro à toa. Não, querido. Deus não te atendeu naquele momento porque não era o tempo dele, não era a vontade dele para aquele momento. Então, como gente de oração, a gente precisa estar pautado nesse princípio bíblico. Deus ouve todas as orações, mas responder, Ele vai responder segundo a vontade dele. Segundo quem achou aí, segunda carta de Paulo a Timóteo 2, de 1 a 4. Rapidinho, gente. Desculpa, é porque o meu tá escuro. Eu falei errado mesmo. É primeira carta mesmo. Aleluia. Nós devemos orar. É de vez em quando, irmãos? É de vez em quando? É constantemente, é sempre. Mas eu devo orar só por quem eu quero? Ali diz o quê? Eu botei bem em negrito e sublinhado ali para os irmãos lembrarem? Por todos. Hoje, infelizmente, no nosso Brasil, nós temos passado lutas, né? Nós temos sofrido muito, né? Porque o nosso país chegou a um nível de corrupção tão grande que a gente vê esses reflexos em todos os aspectos da sociedade. E aí muitos de nós temos dito e repetido erroneamente em nossa casa, para os nossos amigos, que nós não acreditamos mais na política, que nós não votaremos mais, que nós anularemos o nosso voto, que nós pagaremos multa. Mas o princípio da oração de Deus, segundo Deus, é que a gente ore por todos, quer seja ele governante, quer seja ele o seu pastor, quer seja ele o seu filho, a sua família, aquele parente seu que está perdido, a sua cidade. Queridos, não tirem da sua cabeça, Deus nunca perde o controle de nada. Tá, Meris? Então Deus é muito ruim, que Ele está deixando tudo isso acontecer no Brasil. Queridos, para tudo tem propósito e não cabe a nós entendermos. Cabe a Ele. Se Ele está permitindo que a gente viva esse momento no nosso país, é para chacoalhar a igreja brasileira, para a gente parar de brigar teologia e começar a evangelizar esses perdidos, para que a igreja do Senhor se torne gente de oração, para que a igreja do Senhor entenda que o tripé da igreja é jejum, oração e Bíblia. Não adianta. Não adianta, claro, comunhão é essencial e é princípio bíblico, né? O que nós estamos aqui, esse ajuntamento aqui, é também princípio bíblico, mas uma igreja forte, vitoriosa, subsiste pautada na oração, na Bíblia e no jejum, na comunhão. Então, nós devemos orar por todos, queridos. Não fiquem blasfemando. Nosso prefeito não paga o salário. O nosso presidente é um sem vergonha. Queridos, orem
Porque a nossa ferramenta, a nossa arma contra o império das trevas é a oração. É isso que nós precisamos fazer. E não é de vez em quando, não. É todo dia, sempre. Lembrar dos nossos governantes, lembrar dos nossos irmãos, lembrar dos nossos familiares, dos perdidos, da nossa comunidade e etc. Orar por todos. Próximo, por favor. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Ai, eu passei demais, hein? Filipenses 4, 6, o que diz aí? Queridos, a gente precisa ficar desesperado? A gente precisa ficar ansioso? Obrigada, Simone. Ansiedade é da natureza humana, mas o princípio de Deus para a oração é que a gente não viva ansiedade, porque quem vive pela ansiedade tem o costume de tirar Deus do centro da vida dele e colocar o problema no centro como fundamento de sua vida. E ali, irmãos, supliquem com ação de graças. Não é suplicar blasfemando, Senhor, me dá uma casa melhor, porque essa casa tá toda cheia de buraco no teto, tá molhando, eu estou perdendo minhas coisas. Senhor, por que o Senhor não me deu um trabalho melhor? Senhor, por que isso, por que daquilo, queridos? O princípio é claro. Não fique ansioso porque você tem um Pai de amor que conhece a sua necessidade e quer ouvir de você essa necessidade. Ele quer comunicação contigo, mas quer uma comunicação com ação de graça, porque Ele é um Pai amoroso. Se Ele é um Pai amoroso, que pai amoroso, o filho pedir peixe vai dar uma cobra para comer? Dá? Se nenhum pai faz isso, imagine, nenhum pai pecador faz isso, imagine o Pai Celestial. Tem necessidade da gente morrer de véspera, gente? Não. A Bíblia é muito clara quando ela diz que quando somos gente de oração, nós refletimos a graça da fé. E depois eu vou explicar o que é isso para vocês. Próximo texto, Tiago 5,16. E aí, me ajudem, leiam rápido. Exatamente, o texto primeiro, ele nos recomenda pedirmos perdão pelos nossos erros, né? Se pecamos contra o nosso irmão, se pecamos, devemos sim nos confessar, pedir perdão, orar ao Senhor. Se ofendemos alguém, né? Pedir perdão a essa pessoa, nos reconciliarmos com essa pessoa. Mas também é princípio de Deus que a oração do justo, ela é poderosa e é pela nossa natureza humana? É pela nossa capacidade humana? Não. Ali fala que é a oração do justo. A gente só é justificado quando a gente recebe de Cristo a salvação. Quando a gente pede perdão, a gente se conserta. Somos justificados e estamos nesse processo de santificação que vai durar até Ele nos levar para a glória. Então, este foi o quarto princípio. Pedir sempre perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros e crer que a oração do justo, querido, mesmo, sabe que eu tenho percebido que muita gente vira e fala assim: ah, irmão, ora por mim. Ah, essa semana eu não li a Bíblia, não consigo orar, ora por mim. Querido, você foi justificado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário.
Então, como o pastor, se eu não estou enganada, falou semana passada, o que é para você fazer, não é para outro, para você passar a responsabilidade para outro irmão, não. É você que tem que fazer. Então, sejamos gente de oração. E o último princípio da oração, agora sim, Romanos 8, 26 e 27. Glória a Deus. A gente sabe orar como convém, mas nós temos um intercessor. Quem é esse intercessor? Sou eu? É o pastor? É a irmãzinha Terezinha da oração forte lá? É o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, outro princípio é que mesmo que não saibamos falar como convém, mesmo que não saibamos nos comportar como convém diante do nosso Pai, às vezes durante a semana a gente trata ele assim: Deus, ó, você está de brincadeira comigo. Aí quando vai orar, Deus santo, entronizado nos céus, Rei dos Reis. Então a gente precisa tomar cuidado, como o Raul falou muito bem. Deus é nosso amigo, a gente não precisa mudar de personalidade, porque Ele conhece o nosso coração. E quando oramos, nós temos um intercessor. Muito bem, esses foram os princípios da oração. E ainda dentro disso, eu pego esse gancho de Romanos 8 e coloco para os irmãos ali, que todo processo de oração, ele está sempre envolvendo o Espírito Santo. Esse Espírito Santo por quê? Porque é o Deus que habita em nós e suplica por nós ao Pai, que intercede por nós. Na matemática de Deus é assim: 1 mais 1 mais 1 é 1. Então, o mesmo Deus que é Pai, que ouve, é o mesmo que intercede, que habita em nós, e foi o mesmo que se entregou na cruz do Calvário. É matemática de Deus. Não cabe a nós questionar e responder, estou falando da Trindade. E aí os irmãos sabem que são 3 em 1. E aí, quando a gente fala de Espírito Santo, eu coloquei ali escrito em grego, que eu falo grego e nem quero falar bonito para vocês porque eu não gosto, mas quem está aprendendo aí, Raul talvez já consiga ler, Pastor Mateus também, William não sei também. Mas é bem parecido com português. Paráclitos. Paráclitos. Que transliterado para o português quer dizer Paráclito. E aí, eu vou pedir para que o pastor passe o slide para que os irmãos entendam. Por quê? A Bíblia muitas vezes, como nós acabamos de ler em Romanos, esse Espírito Santo ele se apresenta como intercessor. Mas lá em Atos dos Apóstolos nós vamos ver como o Consolador. Nos evangelhos a gente vai ver Jesus sempre dizendo: não se preocupe, vocês não estarão só, eu enviarei outro que vai estar com vocês pelos séculos dos séculos. E a ideia de Paráclito é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo aquele menininho lá? Coitado, quase não está aguentando o galão lá. Mas aquele menininho, ele está usando um paráclito para dividir o peso. Esse da casinha aí, bonitinha aí, você está vendo que o de trás está quase se matando. Mas tem o da frente que está ali segurando a parte, ajudando. O Espírito Santo ele faz exatamente isso. Ele é o nosso ajudador, aquele que se mantém ao lado, aquele que está conosco para dividir as nossas cargas, aquele que está conosco para dividir o peso. Ele fala assim: meu filho, você não precisa morrer de véspera, eu estou com você.
Ore ao invés de blasfemar, ao invés de reclamar. Ore, eu estou com você, eu vou te dar. Se os homens maus, eles sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine eu. Imagine só os lírios dos campos, tão lindos, né? Quem conhece os lírios aí sabe. E Deus cuida de todos eles com tanto amor e carinho. Ele fala isso em Mateus. E cuida com tanto zelo por uma por uma flor que daqui a pouco vai morrer e vai ser lançada no fogo, né? Vai ser feito vai botar lá na fogueira. Hoje não é mais o nosso costume, né? Mas se Jesus falou, acredito que naquela época era costume. Então imagine com vocês que são filhos amados, o Paráclito, o Espírito Santo, ele tem essa função, dividir a carga. E ora ele vai se apresentar como intercessor, ora ele vai se apresentar como consolador, ora ele vai se apresentar como ajudador mesmo, ora ele vai nos carregar no colo, porque a gente não está mais aguentando caminhar com as próprias pernas. Então, esse Espírito Santo que habita em nós, é importante a gente ter essa ideia dele. E esse Espírito Santo nos abandona, gente? Ele entra e sai da gente? Não. Foi promessa dele que depois que ele retornasse aos céus, ele enviaria o Paráclito, o Espírito Santo. E que estaria conosco todos até a consumação dos séculos. Então é para sempre, querido. Não tem essa de ficar entrando e saindo. No Antigo Testamento, quando a gente lê, a gente realmente vê essa questão, né? A manifestação do Espírito, ela era dada em ocasiões específicas, em tempos específicos, né? Segundo a vontade de Deus. Mas no Novo Testamento, depois da assunção de Jesus, esse Espírito Santo, ele habita em nós. E aí eu quero agora fazer uma parte bem legal, e que vai ser muito rápido, se os irmãos me ajudarem. Não foi. Então, tá bom. Vamos lá, eu vou escolher um nome. Eu estou falando com 2 microfones, que doideira. Eu vou escolher, você vai falar o número, e aí você vai me responder. É show do cristão. Precisa ser rápido, eu gosto de fazer essa dinâmica, porque de manhã estou vendo carinha aí dormindo, com sono, cansadinho, mas é para acordar, porque a gente está falando sobre Deus, sobre os princípios bíblicos. Raul, que é o nosso teólogo, ele vai escolher o número de 1 a 7 e vai me responder. Isso. Escolher mais fácil. Então escolhe e me responde. Fala a pergunta e me responde. Vou escolher a 7, que é a minha área. Show. O que é adoração? O que é? Sua área? Então vamos lá. Adoração é um pouco diferente de louvor. Na verdade, Agora fiquei nervoso. É a forma que você... Nossa, tentando não usar a forma que você adora a Deus, né? Mas sim aquilo que você faz. Não é apenas cantando, mas é sim a sua forma de atitude, a sua forma de viver. É aquilo que você faz que engrandece o nome do Senhor, que você o agradece, que você o louva, que você o honra. Você pode adorar orando, você pode adorar simplesmente ajudando uma pessoa, contanto que aquilo seja voltado para Deus, que os seus pensamentos, nas suas atitudes, sejam voltados para Deus. Isso é uma adoração. Exatamente. Lá em João 4, no Evangelho de João, João vai dizer que a adoração é uma vida de obediência. Viver todos os dias em obediência. Obediência e adoração. Viver adorando ao Senhor é ser obediente ao Senhor, tá?
Raul respondeu bem, só complementando, se os irmãos quiserem anotar, lá em João 4, 23 e 24. Eu vou escolher esse casal lindo aqui para escolher uma pergunta e pode responder em conjunto, pode discutir aí. E então, você fala, graças a Deus, irmão, já me escolhe aí. Oração, para mim, oração é uma forma de você falar com Deus, de você levar a Deus tudo aquilo que você precisa. Eu penso assim. Muito bem, simples, claro, objetiva, e é isso mesmo. Oração é diálogo, é conversa com Deus. E eu vou vir para esse lado aqui. Quem vai pegar o microfone para responder? Muito bem, irmão. Graças a Deus. Vocês são lindos, gente. Adoro isso. Eu vou escolher o número 2. Número 2. Então vamos lá. O que é fé? Fé, para mim, é o firme fundamento daquilo que se espera, mas não se vê. Mas que a gente que tem fé, orando e engrandecendo o nosso Deus, a gente também vai receber a graça. Muito bem, irmão, adorei. O apóstolo Paulo lá, na carta aos Hebreus, ele vai dizer, Hebreus 11, de 1 a 3, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Por quê? Porque quando nós oramos, por isso que eu falei que ele é um reflexo de fé, da graça da fé. Por quê? Porque quando nós oramos, nós não vemos acontecer e talvez não veremos tão rápido acontecer, mas nós temos certeza que Ele fará o melhor para nós. Entendido, irmãos? Então, fé é isso. Aqui, quem? Quer? 6. Sabemos orar? Eu acredito que não. Não sabemos. Eu até dei uma colinha para vocês, né? Eu falei que a gente não sabe, mas não, que você não soubesse a resposta, que eu sei que você já sabia. Mas a Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar como convém. E aí nós precisamos de um intercessor. E aí esse intercessor é o Espírito Santo. Alexandre vai responder a próxima pergunta. Me presta isso. Por que devemos orar? Já foi respondido? Não. Por que devemos orar? Para nós podermos ter mais contato com Deus, para nós termos mais intimidade, para sermos mais próximos. Exatamente isso, Alexandre. Por que nós devemos orar? Queridos, sem oração a gente fala com Deus. De novo, estou com o microfone. Sem fé, sem oração, imagine dentro de uma casa. Sem conversa, tem casamento? Numa sala de aula, sem conversa, tem aula? Na relação com Deus, sem oração, tem diálogo? Não tem. Então, por que devemos orar? É para que a gente possa manter esse nosso contato direto com Deus, esse contato estreito com Deus, para que a gente diminua aquela lacuna entre aquilo que eu necessito e aquilo que eu vou receber. Porque esse período é o período em que eu estarei orando, é o período em que eu estarei clamando a Deus segundo a vontade dEle, para que Ele me responda conforme a vontade dEle, segundo os seus princípios. E aí, vocês, a IBNJ, no show do Cristão, por mim, já tinha ganhado a barra de 1 milhão. Por mim. Só que tem duas perguntas ali que eu fiz, que ninguém escolheu, que foi a 3 e a 4, e aí eu vou perguntar, alguém quer responder a 3 e a 4,
ou não? Preferem que eu responda? Alguém quer? Levanta a mão. Não quer? Deixa que eu respondo. Sou eu mesmo ou alguém quer? Quem? Então vamos lá, irmã. Rapidinho, Qual que você vai querer? 3 ou 4? Eu acho que uma complementa a outra. Uma complementa a outra? Que é a graça da fé. É um dom gratuito, né? De Deus. Deus colocou no nosso coração para que Então a gente pudesse ter a fé salvífica. Muito bem. Você, Simone? Rapidinho. O papai. Isso mesmo. Vamos lá, queridos. Porque eu poderia ter colocado lá no início da minha mensagem, oração é reflexo do dom da fé. Porque no dom da fé, queridos, a gente lembra que Paulo, ele vai dizer lá que a cada um membro do corpo de Cristo foi distribuído um dom com um propósito específico, né? Com uma necessidade específica para uma obra específica que ele já tem trabalhado. Quando eu falo de dom da oração, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo, e aí eu uso como exemplo George Miller. Ele criou os orfanatos, em sua vida atendeu mais de 10 mil órfãos naquele tempo bem antigo. E foi um cara que tem um livro dele que se chama 50 mil orações. Gente, 50 mil, pensa aí, 50 mil. 50 mil orações respondidas. E aí ele vai dizer para mim assim, olha, as minhas 50 mil foram respondidas, não é porque eu tenho um dom da fé, não. E quando a esposa dele foi diagnosticada com febre reumática, fazem a pergunta para ele, você não tem o dom da fé? Ora para ela ser restaurada. Ele falou, eu não tenho o dom da fé. Porque no dom da fé, eu acredito na minha capacidade, naquilo que eu fui capacitado para fazer. Então, se eu tenho o dom da fé, eu vou orar e vou crer que aquela coisa vai acontecer, porque eu fui chamada para aquele ministério específico. Os irmãos compreenderam? Ficou alguma dúvida? Posso avançar? Posso avançar? Mas ele vai dizer assim, eu tenho a graça da fé. Como a irmã muito bem colocou, né? Um favor imerecido. E ele vai dizer assim, eu sou capaz de fazer ou de acreditar em alguma coisa fundamentado na palavra de Deus para descansar nas promessas de Deus e saber e compreender a sua vontade soberana. Então a diferença, por isso eu fiz questão de colocar ali o dom da fé e a graça da fé, é que na graça da fé a gente ora para Deus, mas crendo que Ele responderá conforme a vontade dEle. E Ele não responderá nada diferente do que está na palavra de Deus, dEle. O fundamento está aqui. Não adianta vir aquela pessoa para você e falar assim, ó, vai acontecer. Irmãos, me perdoem, não estou criticando. Ó, não estou criticando, mas estou usando um exemplo. Tem uma palavra para te entregar. Tem um propósito para te entregar. E aí chega e fala assim, ó, na sua vida vai acontecer isso. Gente, se não está na Bíblia, se Deus não falou no seu coração, não vai acontecer. Porque a graça da fé nos faz crer naquilo que está fundamentado, naquilo que está na palavra de Deus, naquilo que Deus confirma no nosso coração. Então, por isso eu coloquei que oração é o reflexo da graça da fé. Porque quando você ora, crendo na soberania de Deus, esperando que a vontade dele se cumpra na sua vida, você não tem desespero. A gente volta nos princípios da oração. Não há desespero, não há dor. E George Miller, ele vai dizer,
assim, olha, se a minha esposa ela for curada e se levantar, é porque Deus ele na verdade ele leu um salmo que dizia que Deus sabia o que era melhor para ele. E ele disse: se minha esposa se levantar e for curada, é para a glória de Deus, é porque isso é o melhor. Mas se o Senhor a levar, é porque é o melhor para a minha vida nesse momento. Então a gente precisa ter essa graça da fé. Porque às vezes a gente já ora esperando a resposta pronta de Deus segundo a nossa vontade. A gente já vai para Deus querendo a resposta pronta. Então, quando a gente vive debaixo da graça, a gente está disposto a receber a resposta que Deus quiser, mesmo que nesse tempo você não entenda, mesmo que nesse tempo você não goste, mas lá na frente todas as coisas serão reveladas. E aí, eu espero ter podido refletir com os irmãos sobre essas questões e aí podemos avançar, pastor, por gentileza. Abram suas Bíblias, por gentileza, lá em Jeremias, no capítulo 20. E eu lerei do 7 ao 13. Embora saiba que o livro de Jeremias ele é muito extenso, ele tem muita coisa boa, leiam em casa, estudem em casa, porque ele foi um cara de oração. Mas esse texto que eu escolhi, ele vai exemplificar um pouco. Priscila já começou me ajudando muito bem, graças a Deus, quando ela começou lendo o chamado de Jeremias. Imagine, o cara tá lá, aí Deus vem naquele chamego, todo carinhoso, fala assim: Jeremias, olha só, antes de que você estivesse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E eu serei contigo, te colocarei como um profeta dessa geração. Aí vem a parte boa, Deus falou. Aí depois vem a segunda parte. Mas olha só, você vai arrancar e derribar, destruir, e depois verá a reconstrução. Os irmãos lerem lá, depois vão perceber que o texto fala exatamente disso, e aí é onde eu entro na minha leitura. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Ou seja, quando você me chamou, eu fiquei. Jeremias 20. É a partir do 7. Leio a partir do 7. Obrigada. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte fostes do que eu e prevalecestes. Sirva agora de escárnio todo dia. Cada um desse povo zomba de mim, porque eu tenho que falar, tenho que gritar, tenho que clamar violência e destruição, porque a palavra de Deus me tornou opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei o seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados, denunciai e o denunciaremos. Todos os íntimos amigos que guardavam de mim que eu tropece dizem: bem, pode ser que ele se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo, esquadrinhas o afeto e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor,
pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Explicando esse texto, o cenário que Jeremias estava vivendo, Jeremias ele foi chamado, Jeremias ele é da tribo de Benjamim, né? Como os irmãos vão ver na lição hoje. A gente sabe que depois da morte de Salomão, o reino ele foi dividido em reino do norte e reino do sul, ficando 10 tribos no norte e 2 apenas no sul, que era exatamente Judá e Benjamim. E aí, Jeremias é chamado para falar esse povo de Judá que restou. Nesse tempo, o reino do norte, aquelas 10 tribos, aquela multidão, sabe? Que a gente gosta muito de número, não é isso? Aí aquela multidão lá de 10 tribos já tinha sido exterminada pela Síria. E Jeremias sabia da história. E aí Deus fala assim, agora você vai a esse povo que sobrou e vai dizer para eles que eles serão condenados. Vai dizer para eles que a Babilônia vai vir arrasoando com tudo. Queridos, imagine Jeremias no meio desse povo. Ele falava, ele gritava, gente, acorda, violência, violência. Presta atenção, se volte para Deus. E o povo, nem aí para Jeremias. Pelo contrário, ele fala, né, que ele clama por violência, as pessoas ficam querendo que ele caia, querendo que ele fraqueje, ou seja, torcendo pela sua derrota. Mas ele crê que ele tem um Deus que é fiel. E aí os irmãos voltem lá para Jeremias 17, eu leio a partir do 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta do seu coração o Senhor. Nada de usar esse texto, maldito o homem confia no homem, para não acreditar em ninguém, irmãos. Não é um texto fora de contexto com um pretexto. Então, o contexto está aqui. Então, o homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não haverá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto. O homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba e nem se deixa de dar frutos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Por que eu li esse texto? Esse princípio de que o justo, o homem fiel e a mulher fiel, né? Eu falo homem no sentido complexo. Quando ele é obediente ao Senhor, ele está enraizado na fonte que é Jesus, que é Deus, né? Nesse tempo. Nós estamos no Antigo Testamento, então é importante a gente pensar que a pessoa de Jesus ela é citada, e Jeremias ele vai fazer profecias messiânicas, né, que se cumprem em Jesus lá no Novo Testamento. Mas Jeremias ele acredita nisso, mas logo mais à frente os irmãos vão ver que em um dos diálogos dele, o que acontece? Ele fica confuso. Por quê? Ele crê nesse princípio de que ele está enraizado no Senhor, mas aí ele fala assim, peraí, você me enganou. Você disse que ele era um cara muito sincero para com Deus. E essa sinceridade que Deus busca na gente de oração. Se você não é sincero com Deus, é até porque não adianta muito, né? Não ser sincero. Porque Deus, ele conhece o coração. Ele mesmo fala isso no texto que acabamos de ler. Então não adianta não ser sincero com Deus, porque ele sabe, né? É até hipocrisia da nossa parte e perda de tempo. Aí,
o que acontece? Volta pastor, por gentileza. Não. Ah, tá. Pode voltar. E aí, Jeremias, em dado momento, em um de seus diálogos, eu vou mostrar aqui para os irmãos, que ele vai entrar em conflito com essa palavra. Por isso, eu achei pertinente lê-la no início. Então, vamos lá. Não, volta. Volta. Aí. Jeremias, também botei ali para os irmãos saberem que ele era o profeta chorão. Chorava muito, ficava muito dengoso ele, e aí a gente, fica perguntando. E como hoje nós vamos falar sobre os diálogos de Jeremias, o primeiro diálogo, ele se dá exatamente no texto que a Pri leu, que é lá de Jeremias 1, Que aí quando Deus faz a chamada de Jeremias, Jeremias já começa apresentando uma limitação. A primeira limitação, qual é a limitação dele? Eu não sei falar porque sou muito jovem. Aí vou deixar para o professor da EBD aprofundar nesses textos. Fiz só um resuminho. E quantas vezes eu falo, dei meu exemplo, quantas vezes eu disse para Deus assim, não me manda para lá não, porque para lá eu não vou falar, não sei falar, não consigo, não dou conta. E aí Deus tão gentilmente responde assim, lê aí, irmãos, que eu acho ele tão lindo que eu não vou conseguir ler. 1, 2, 3 e não diga isto, não tenha medo, colocarei na tua boca as minhas palavras e... Precisava de todo medo de Jeremias? Não, porque Deus deu conforto. Isso aí, agora pode passar, pastor. Com Deus, gente, com Deus nós somos maioria, não é número que importa, não é quantidade. Com Deus você sempre vai ser maioria. Precisamos depender menos do nosso esforço e mais da bênção de Deus, George Miller. Precisamos depender mais de Deus e menos de nós. Jeremias achava que era na força, na sabedoria da palavra que sairia da boca dele, e Deus diz, não tudo sou eu farei, eu colocarei na sua boca, eu te usarei. Então, igreja, seja gente de oração para viver essa experiência. Ah, mas tem até uma música, que eu gosto muito, E que ela fala que a gente está lutando contra a maioria, Isso não tem problema. Com Deus, nós somos sempre maioria. O pastor falou, o Raul falou na semana anterior, sobre Elias. E Elias estava no meio daqueles 850 profetas que não eram de Deus. Mas mesmo assim, Elias um só, ele tinha quem? O Deus Todo-Poderoso. Se você tem o Deus Todo-Poderoso, você é maioria. Segundo diálogo, o medo de enfrentar a morte. O segundo diálogo de Jeremias, oração ao enfrentar a morte. Aí o professor ele vai aprofundar nos textos bíblicos. Eu só estou dando uma pincelada para que vocês já cheguem na classe bem espertinhos quanto a esse panorama que está acontecendo. O sentimento de Jeremias, ele vai dizer assim, Senhor, olha só, nesse momento, eu estou me sentindo como uma ovelha, um cordeiro que está indo para ser morto. Está indo para o matadouro. E aí, o que ele pede? Pedido de justiça e proteção. Ele acusa o Senhor de ter sido forçado, ou seja, de Jeremias ter sido forçado ou enganado pelo Senhor. Por quê? Lá no início, Deus fala para ele o quê? Que ele seria com Jeremias. E quando Jeremias sofre a perseguição, ele começa o quê? Pedir
justiça e proteção. É interessante que os profetas desse período histórico, do tempo de Judá, como do Reino do Sul, eles viviam esse conflito muito grande. Por quê? Porque Deus, ele só falava assim, olha, a justiça está vindo, eu vou acabar com tudo porque esse povo se afastou de mim. E aí, os profetas falavam, Senhor, mas e aí? Como que vai ser? Senhor, pede justiça e proteção, faça justiça contra os ímpios, me proteja dos ímpios. E aí vem a resposta de Deus. Deus, ele promete castigo contra os inimigos. Mas eu quero lembrar os irmãos que essa promessa, irmãos, ela só vai se cumprir mais de 70 anos depois. Porque Jeremias, ele é um profeta, profetizando antes do exílio começar. A Babilônia vem e começa a sitiar Judá, começa a sitiar o Reino do Sul, começa levando aos poucos, né, os grupos. E aí depois o povo passa 70 anos no cativeiro babilônico. E aí, só depois disso que o povo é restaurado, como o pastor Mateus falou semana passada, né? Que aí vem a história de Neemias, Ageu, que Deus traz o povo de volta. Que Deus traz o povo de volta. Então, mas agora sim, Deus castiga, gente. Tem muito papai e mamãe aí dizendo pro filho assim, Deus castiga, hein? Não peca não que Deus castiga. Castiga mesmo. Ele disciplina em amor. Esse povo que ele promete castigar era um povo que não tinha relacionamento com Deus. Era um povo que estava longe de Deus, era um povo idólatra. Por isso eles vão sofrer tudo que Deus fala mesmo. Mas não é porque Deus é ruim, não. É porque ele é um Deus justo. E para conosco que somos filhos, ele nos trata com amor. Nos disciplina em amor. Terceiro diálogo, oração na dúvida. O sentimento. Ele se sentia perseguido e angustiado. Ou seja, ele foi chamado, Deus disse para ele que já o conhecia desde o ventre da mãe dele, que seria com ele para sempre. Mas Jeremias, ao invés de ver alívio, ele só via chicote. Quando ele pensava assim, nossa, agora Deus vai me mandar, agora ele vai me mandar falar uma coisa boa para o meu povo. Deus falava assim, vai lá e fala que eu vou destruir tudo. Fala que não vai sobrar nada. Fala que eles vão ser levados cativos. Mas por que, gente, que acontece isso? Porque Deus disciplina em amor. Deus leva o povo para o cativeiro para tratar com o povo da sua aliança. Porque esse povo, o reino do norte, já tinha se esquecido completamente da aliança que Deus tinha feito com Davi. Da aliança que Deus tinha feito com os patriarcas. E esse grupo que sobrou, essas duas tribos menores que sobraram, elas estavam se desviando do Senhor. Tanto que Jeremias, ele vai falar, ele é o único, ele, Abacuque, falando contra os outros, e os outros começam a falar assim, vocês estão ficando loucos, isso nunca vai acontecer, da onde que nós vamos ser destruídos, está tudo no tempo de paz. E aí depois vem a Babilônia razoando com tudo, destruindo tudo, e ele se sente angustiado e perseguido, né? Dependendo de Deus, nesse texto ele vai tratar de Jeremias dependendo de Deus, porque acima de tudo ele continuou firme na sua fé, naquela promessa que eu falei, que ele estava arraigado num ribeiro, numa fonte, num manancial, que era Deus, que sempre o guardaria. Ele cria que Deus, né, estaria dentro dele, confia no Senhor em obediência à palavra, né, que Deus tinha colocado no coração dele. Mas ele se vê diante de uma fonte ilusória e enganosa.
Por que vai dizer isso? Porque ele vai dizer assim: Senhor, agora eu só estou vendo deserto. Eu estou sozinho, a minha família me abandonou, os meus amigos querem que eu tropece e caia. O povo não quer me ouvir, eu grito, eu falo alto, eu explano mesmo e eles não estão nem aí. E por isso, ele confia em Deus, mas se vê no deserto. E qual a resposta que Deus dá para ele? Deus o repreende, o corrige em amor e promete restaurá-lo e ajudá-lo. E quando eu falo de promessa de restauração, irmãos, como eu disse, promessa de restauração, em princípio, para Jeremias, né? É até um texto que nós chamamos de messiânico, porque ele primeiro se cumpre na volta do povo do cativeiro babilônico para reconstruir a Israel do Senhor, né? O povo de Deus, mas depois se cumpre em Jesus Cristo, que é a nossa redenção para o resto da vida, para sempre, né? Em Jesus Cristo nós fomos restaurados e ajudados, e continuaremos sendo ajudados perpetuamente. Quarto diálogo, mais uma oração de dúvida. E aí vem o questionamento sobre a justiça de Deus. Eu botei ali passado, presente e futuro, por quê? Porque Jeremias naquele passado falava assim: Senhor, o Senhor está vendo, esse povo não quer nada contigo, os ímpios estão prevalecendo, estão vencendo, e o Senhor não está vendo, o Senhor não vai agir, Senhor. E hoje nós falamos assim. Hoje nós falamos assim: Senhor, o Senhor está vendo tanta bandidagem, tanta coisa acontecendo, o Senhor não vai fazer nada mesmo. Tanta corrupção em Brasília, o Senhor não vai jogar uma bomba atômica lá, não vai botar uma anaconda daquela para comer aqueles políticos lá. E vai continuar até no futuro, gente. Por quê? Porque a gente não consegue compreender essa relação de Deus em disciplinar em amor. A gente acha que Deus ele só nos oferece o bem. Realmente, ele sonhou, só nos ofereceu o bem. Mas nós caímos, nós pecamos. E aí, essa dúvida, esse questionamento contra a justiça de Deus, ela foi no tempo de Jeremias que ele questionava: o Senhor não vai agir, o Senhor não vai fazer nada, não vai ter resposta. Ela continua hoje, porque muitas vezes nós perguntamos a Deus, nós questionamos a Deus: por que isso está acontecendo? Por que aquilo está acontecendo? Por que o Senhor não faz nada? Nossa cidade está sendo invadida pela criminalidade, o Senhor não faz nada. E os nossos filhos, nossos netos continuarão se questionando. Por isso nós precisamos aprender a conhecer a Bíblia e nos basearmos nela, porque ela é o fundamento para as respostas que nós procuramos. E aí, a dúvida de Jeremias era: por que os ímpios prosperam? E às vezes a gente não consegue entender. Eu trabalho de domingo a domingo, de 7 da manhã às 7 da noite, no sol quente, andando. Chego em casa cansado e tem aquele maçom lá que está rico. Faz nada, mas está rico. Por que os ímpios prosperam? Não cabe a nós entendermos, não cabe a nós julgarmos e nem crescer como eles. Deus dá a cada um a medida certa. Se Ele te deu o que você tem, dê graças a Deus. Ação de graças pelo que você é, pelo que você tem. Depois nós vemos a misericórdia de Deus para com Jeremias, né? E para com o povo, e a resposta total à dúvida sincera. Às vezes a gente pergunta, às vezes a gente faz questionamentos, às vezes a gente fica com Deus, quando a gente não tem um hábito de orar, a gente é muito melindroso com Deus, a gente fica assim: será que eu posso perguntar isso? Será que eu posso ser honesto a esse ponto e falar isso para Ele? E aí, como Jeremias, ele é muito sincero com Deus, Deus proporciona para ele uma experiência de fé. Assim também é na nossa vida. Quando somos sinceros com Deus, nós desenvolvemos experiências de fé com Deus.
Já estou terminando, pastor, não briga comigo. Quinta-feira não. Quinto diálogo e último. Clame a mim. E aí, né? Deus, ele convida, através de Jeremias, o povo a invocá-lo, a fim de que ele anuncie coisas grandes e ocultas que eles ainda não sabiam. Mas para isso o povo tinha que o quê? Invocar Ai, nossa, mãe. Deus convida o povo a invocá-lo para que depois ele possa anunciar as grandes coisas que ele faria no meio do povo. Mas o povo não queria, às vezes nós não queremos. Deus nos chama a uma responsabilidade. A gente fala assim, não, agora não, agora não. E aí nunca vamos ver essas coisas grandes e essas coisas ocultas que nós ainda não conhecemos. A promessa que vai se cumprir, a promessa de restauração que se cumpre na volta do exílio e para sempre na pessoa de Jesus Cristo, como eu já expliquei para os irmãos, o povo depois desse tempo de tratamento no exílio, o povo é restaurado, volta à sua cidade, né, reconstrói a cidade aos trancos e barrancos, como o pastor explicou semana passada, né? Mas Deus nunca desiste do seu povo, Deus nunca desiste da gente. E por isso Jesus Cristo veio e para sempre nós temos essa promessa de restauração. Sempre há tempo de restauração. Sempre há e sempre é tempo para restauração. E, por fim, as maravilhas que ele fará no meio do seu povo. Ou seja, grandes coisas que o Senhor fará no meio do seu povo. E agora, para terminar, e eu acho que eu já passei muito do horário, mas eu peço perdão aos irmãos, ao pastor, enfim. Jeremias 29, de 11 a 14, é um texto muito bem conhecido. Eu particularmente amo. Eu amo a Bíblia toda, né, irmãos? Não é demagogia, né, para dizer que eu... É porque a gente, quando começa a desenvolver esse relacionamento de oração e Bíblia e jejum e conversa, é um ciclo que se torna tão, tão bonito, tão gostoso na nossa vida, que a gente não consegue viver sem. Diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, mas quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, eu farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde os mandei para o exílio. Gente, por mais que essa promessa Deus tenha dado àquele povo, a gente vê se cumprindo na nossa vida. Deus é que sabe os sonhos, os planos que tem sobre nós. Por mais que estejamos hoje num deserto da aflição, da depressão, no deserto da doença física ou emocional, né? Como eu falei, o caso da depressão. Por mais que estejamos nesse deserto, a promessa de Deus é que é de restauração. Quando a gente ora, Deus responde. Quando a gente busca, Deus se revela. E Ele é que sabe o que é melhor para o nosso coração. Pare de achar que você sabe tudo, que você já conhece tudo. Tamília, você está pregando uma coisa que eu já estou careca de saber. Pare de pensar assim. Sempre há tempo de aprender, sempre há tempo de Deus se revelar. Sempre. Eu acho lindo que eu falo, né, em uma conversa eu até comentei. Às vezes a gente lê a Bíblia, isso é nítido. A gente pode ler o mesmo texto. E cada vez que a gente lê aquele texto, Deus se revela de uma forma diferente.
O princípio é o mesmo, mas a palavra que ele vai tratar no seu coração é diferente. Então, querido, independente do deserto, do exílio, do cativeiro que você esteja vivendo, Deus, Ele sabe os pensamentos que tem sobre vocês. Pensamentos de paz e não de mal, porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que ama, um Deus que cuida, não é um Deus que quer o nosso mal. É um Deus que quer o nosso bem. E aí, por gentileza, pastor, eu termino com essa frase do George Miller. Vocês viram que hoje eu usei muito este cara, porque para mim ele pode falar de oração, assim como, né, na Bíblia nós vimos vários heróis da oração, nós vimos George Miller e nós podemos ser também uma pessoa de oração. E aí eu termino dizendo: o vigor da nossa vida espiritual, ela está na proporção exata do lugar que a Bíblia e a oração ocupam na sua vida e no seu pensamento. Se a oração e a Bíblia ocupam um espaço mínimo no seu coração, no seu pensamento, esse é o vigor da sua vida espiritual. E aí teremos muitos fracos. Agora, se a Bíblia tem um espaço grande, a vida de oração é nutrida, né? Assim como esses exemplos de oração que nós temos visto na Bíblia, se a gente busca desenvolver esses princípios, nós seremos fortes. Não é quantas vezes eu venho à igreja, não é quantas vezes eu oro assim para cumprir rituais, quantas vezes eu me entrego a essa vida de oração e de leitura da Bíblia. Assim eu me fortalecerei. Não é ficar só esperando o domingo para vir ouvir o pregador e se encher dele. Durante a semana, queridos, a nossa adoração, ela começa em casa, o nosso culto, ele começa em casa. Esse culto aqui hoje, ele é para o Senhor. Então, não fale assim: o culto hoje foi chato, o culto hoje foi uma bênção. O culto é para Deus. Deus falou o seu coração, o que Ele queria falar nessa manhã. E lembrem-se sempre, o vigor, a saúde espiritual da nossa vida vai depender do tempo que a gente investe na leitura, na oração e na busca por Deus. E eu gostaria de orar por vocês, que Deus nos abençoe. Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos passado, Senhor. Obrigada porque a Tua palavra, Deus, é alimento para as nossas vidas, para as nossas almas. Deus, obrigada porque o Senhor tem nos ensinado esses princípios de oração. O Senhor tem nos ajudado, meu Pai, a sermos como Tu queres. Meu Deus, em nome de Jesus, continue santificando-nos, continue revelando-nos aquilo que não Te agrada, para que possamos melhorar, para que possamos mudar. Senhor, nos ajude a desenvolvermos uma vida de oração em casa, uma vida de leitura da palavra em casa. E que assim, Deus, nós possamos glorificar o Seu nome. E que assim a igreja do Senhor esteja fortalecida, esteja, meu Pai, espiritualmente com grande vigor, para que possamos alcançar, meu Deus, essa terra, para que possamos alcançar, meu Deus, esses povos perdidos, para que possamos alcançar os necessitados, os oprimidos e levar a todos eles a liberdade que o Senhor prometeu. Deus, muito obrigada por essa manhã. Continue nos abençoando na nossa EBD. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Não saiam. Lembrei-me agora da última coisa que eu quero passar para os homens, pais de família, chefes da casa. E se nós temos viúvas ou divorciados, a responsabilidade é sua. Se seu marido não está aqui, leve esse princípio para casa. É responsabilidade do sacerdote do lar incentivar a leitura e a vida de oração dos filhos, da esposa e de todos que o cercam. Então,
Se seu marido não faz, conversa com ele, bota ele para fazer. Se ele ainda assim não faz, faça você, comece. Até ele entender o princípio. E você que está aqui, homem de Deus, é responsabilidade de Deus deixada para você ser sacerdote no seu lar. Então, se o vigor espiritual da sua família está, se a saúde espiritual da sua família está fraca, está precisando de uma vitamina C, é responsabilidade sua. Que Deus nos abençoe, abençoe o nosso dia e nos dê uma EBD abençoada.